Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é quinta-feira, 3 de junho de 2021. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. São exatamente o mesmo horário que seus relógios estiverem marcando neste exato momento. Em todo o Brasil, hoje é comemorado o dia de Corpus Christi. Corpus Christi. O mundo católico está homenageando, certamente, o corpo de Cristo, quando na verdade poderia estar homenageando o próprio Cristo em vida, não um corpo. Um corpo significa que está desprovido de vida. Mas o mundo católico não vê a coisa dessa maneira, como os crentes, os evangélicos, verdadeiramente crentes, verdadeiramente evangélicos, veem. E enquanto isso, lá em Angola, há uma verdadeira guerra dentro da Igreja Universal pelo poder. Essa luta é simplesmente pelo poder. Pessoas que se agridem, a polícia intervém, pessoas que são presas, entendeu? Enfim, é como se realmente estivesse travando uma verdadeira guerra entre eles, em busca do poder. Cada um querendo ter uma posição superior ali naquela igreja evangélica universal, nas agências que existem por aí. Inclusive, está se cogitando até a intervenção do Itamaraty para resolver esse caso em Angola. Não sei como é que isso vai ficar. E cada vez mais eu me sinto deprimido, eu me sinto envergonhado, eu me sinto chocado com tudo quanto está acontecendo no nosso meio evangélico, ou naquele meio evangélico, lá em Angola. Jamais pude imaginar que as pessoas que professam o nome de Cristo, que levam o Evangelho à frente, que falam do Evangelho da salvação para os pecadores, para as pessoas que não o conhecem ainda, sejam capazes de realizar tamanha heresia. Se é que pode ser chamada de heresia o ato de querer lutar, de querer ser mais, de querer ser maior do que o próprio irmão. Pastores, diáconos, presbíteros, coisa dessa natureza que compõe a cúpula do Evangelho lá em Angola, lutam, guerreiam, brigam, se matam por uma posição ali na igreja. Você imaginou se isso tem alguma coisa de espiritual, tem alguma coisa capaz que se diga é uma luta pela conversão dos pecadores? Não é. É uma luta pelo poder, é a ganância pela posição, é a ganância pelo dinheiro. Nesse caso, Jesus, Deus Todo-Poderoso, fica de lado, porque as pessoas só visam lucro. E isso, eles agem assim, abertamente, desavergonhadamente, sem receio de nada. Só que a imprensa está aí, a internet está aí, para divulgar tudo, não esconder nada daquilo que ela possa flagrar naquele exato momento da questão. Eu digo que estou envergonhado porque, na verdade, eu jamais imaginara que no meio evangélico houvesse tamanha dissensão de crentes, de pessoas que lutam, que brigam, se matam pelo poder, para estar à frente de uma causa evangélica, para ter um cargo na igreja, um cargo maior, como pastor agredido, pessoas
sendo atacadas assim em praça pública abertamente por policiais. E ainda dizem que a polícia é conivente, a polícia de lá é conivente com o que está acontecendo, estando do lado daqueles que se dizem certos quando na verdade são errados. É uma posição desagradável. Como é que a pessoa pode continuar levando a palavra de Deus, tirando de si, do seu coração, tentando ganhar uma alma para Deus? Agindo dessa maneira, isso é um trabalho diabólico. Porque o trabalho de Deus é outro, o trabalho de Jesus é completamente diferente, é sem interesse, a não ser o interesse espiritual. Pegar você, aquele que não tem conhecimento, que não sabe de nada, e levar a palavra de Deus até ele, mostrar o caminho da salvação, falar para ele quem é Jesus realmente, falar para ele quem é Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o que é que Deus, o que é que Jesus pretende fazer para o bem da humanidade. Mas não. É quando eu digo que me desgosto em saber que existem crentes, pessoas evangélicas que travam essa luta sem trégua à procura de posição. Aí eu me pergunto, onde estão as verdadeiras autoridades que não acabam com isso? Podem. O caso é político. É difícil de terminar. É difícil de resolver-se. Agora eu me pergunto também, e o que faz essa gente continuar dentro dessa organização religiosa, quando na verdade eles têm o direito, eles podem, se quiserem, sair dali, deixe que eles se matem. Mas você, que tem o reino de Deus dentro de si, que guarda a palavra de Deus como convém, que segue adiante falando do Cristo e quer realmente ver uma alma salva, saia. Pode ser em Angola, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer parte do mundo ou do Brasil mesmo. Não se metam nessa jogada, nessa jogatina horrível de poder. Porque, na verdade, eu me pergunto, como é que uma pessoa dessa, que se diz crente, que se diz evangélica, que espera e fala do reino de Deus, consegue manter sua consciência tranquila em paz e continuar falando das grandezas de Cristo? Mas eu volto atrás e começo a pensar e ver nos grandes exemplos que existem por aqui, no nosso Brasil. Pessoas que descaradamente continuam lutando pelo poder, pela ascensão, uma ascensão de poder, de poderio, para ver se consegue dominar aqueles mais fracos. É o que acontece no mundo evangélico, aqui no Brasil. Sei de pessoas poderosas, influentes, que fazem isso, que lutam não pelo pecador, não pela pessoa humana, não para ver aquela pessoa livre do pecado, não para ver aquela pessoa seguir o Evangelho de Cristo, para que um dia seja salvo, mas luta pela ganância, pelo interesse. É isso que acontece no meio dos evangélicos. Essa luta ferrenha, essa luta desavergonhada, essa luta sem trégua. E onde está a verdadeira palavra de Deus? Onde fica Deus nessa história? O reino de Deus? Como é que eles têm coragem de roubar? Como é que têm coragem de mentir?
de lutar por uma posição ali na igreja e continuar falando do reino de Deus. Somente para arrecadar dinheiro, tirar do bolso daquelas pessoas simples. Mas tem muitos que são simples, mas não são burros, mas permanecem ali naquele curral, como se fosse um animal quadrúpede, como se fossem ovelhas, literalmente falando. Segundo o que eu sei, as ovelhas são os animais mais burros que existem na face da terra. Mas eles continuam. O que é que eles querem, enfim? Eu observei no vídeo que vi o grande número de pessoas mais simples, pastores com o olho quebrado, cabeça quebrada, olho quase cego, sangrando, porque foram agredidos, lutando pelo seu direito, dentro da sua própria igreja, dentro do seu templo, e foram expulsos pela própria polícia. Aí esse pastor disse que a polícia ali parecia combinar com eles, parecia estar do lado dos errados, quando na verdade poderia estar defendendo aqueles que têm o direito de ser defendidos. Mas não. Esse, meus caros irmãos, são o elemento, são os elementos humanos, aquelas criaturas que Deus fez com o único intuito de crescer, de multiplicar, de servir a Deus, ser uma nação santa. Mas isso não foi possível acontecer. E até os dias de hoje, as coisas continuam acontecendo. As pessoas procuram deliberadamente andar errados, porque parece que gostam de continuar errado, arbitrariamente errados. Sentem prazer com isso, ou parece que fazem de propósito, como se estivesse desafiando o seu próximo para continuar errando. Onde está o poder de Deus, que não acaba logo com isso? Pessoal, a nossa vida aqui na Terra é semelhante, volto a dizer, a uma vela acesa no campo. Basta uma brisa mais forte e ela se apaga. E isso que faz com que a gente fale, isso que faz com que a gente se movimente, com que a gente se alimente, sinta dor, respire, é apenas o quê? A nossa alma, o fôlego ativo de Deus que está dentro desse corpo, que no dia que isso sair dele, o que é que acontece? Tudo desmorona, assim de uma vez, desmorona. E em menos de 24 horas tem que estar debaixo do chão, enterrado. E em pouco tempo já está fedendo, podre. E muitos vão embora dessa maneira sem refletir direito na brevidade da vida. Acumulam riquezas, como tem muitos crentes por aí, pastores famosos, cada vez mais gananciosos, desalmados, que extraem do bolso do pobre o último ceitil, o último centavo que ele tem. Para quê? Para assegurar a sua vida na sociedade. Para assegurar os seus bons costumes, para assegurar sua boa moradia, seu bom transporte, sua mesa lauta, sua lauta mesa, com todo tipo de alimento, enquanto deles, da mesa dele, não caem nem as migalhas para aqueles mais pobres. E esse povo cada vez mais se envolve. Acontece às vezes que eles procuram fazer as pessoas imaginar que eles são realmente amáveis, fazendo uma boa ação. Mas aquela ação que eles fazem é forçada.
somente para agradar aos outros e diminuir mais a sua imagem pregressa. Aquela imagem que algumas pessoas de juízo pensam dele. Aquela má imagem, aquele retrato sujo, mal pintado. Aí então eles fazem essa boa ação, vamos fazer isso, vamos fazer assim, dar uma comidazinha aos que estão na rua, um lençolzinho aos que estão na rua, aos moradores de rua, como se diz, e ali cruzam os braços. Dá uma vez, duas vezes, três vezes, meia dúzia de vezes e esquecem. Mas quando eles fazem isso, meus prezados irmãos, se eles tirarem R$1 milhão para suprir as necessidades desses moradores de rua por algum tempo, e bem pouco tempo, em seus cofres já estão depositados 100 vezes mais daquilo que eles gastaram. É como se você tirasse o seu salário, R$1, R$2, que falta faz? Nenhuma, porque você tem triplicado, multiplicado, quadruplicado o seu dinheiro. É por isso, por causa da força do dinheiro, que essas pessoas lutam, se matam, se digladiam, esquecendo-se daquilo que representam aqui na Terra. E deixam a palavra de Deus original de lado. O que fazem é apenas impressionar aqueles que não entendem bem, no intuito de ganhá-los, não para o reino de Deus, mas para o seu reino universal. Entenderam? Seu reino universal. E esse reino está expandido, não só no Brasil, mas como pelo mundo inteiro. Existe essa, eu ia dizer praga, mas não, porque ali existe a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é praga. Mas a imbecilidade desse povo constrange qualquer um, a nação inteira, que se possa admirá-los, a fazer a vontade deles. E o erro da humanidade simples é tão grande que elas são induzidas a fazer tudo quanto aqueles pastores querem que eles façam, pedem que eles façam. Eu sei que estão me escutando, estão me ouvindo, e alguns censurando-me por eu estar falando essa verdade. Mas o povo é rude. O povo não teme nem a Deus, quanto mais a você, a mim, outra pessoa qualquer. Eles temem a um pastor renomado, como isso mesmo, e como, exatamente, e como também outros. Entendeu? No intuito de quê? De agradar. A maioria desse povo é ingênuo, mas continuo dizendo, não são burros, são ingênuos até certo ponto, até o momento em que eles querem fazer uso dessa ingenuidade. Mas se o Espírito, se eles pedirem o Espírito de Deus que esclareça a sua mente para discernir o bem do mal, isso pode acontecer. E Deus estará sempre com eles, atendendo seus pedidos, fazendo a sua vontade. É o que está acontecendo lá para Angola. As pessoas se matando, lutando para adquirir uma posição ali na igreja. Agora isso é porque querem ver a salvação de alguém? É que querem ver a salvação de alguém? Não, não é. Digo sem medo de errar. E sei que assim como eu, existem muitos que pensam dessa mesma maneira que eu estou pensando aqui agora. Mas eu sei também que existe no nosso meio pessoas de caráter, pessoas que realmente temem a Deus, de pessoas que lutam por um lugar lá nos céus, uma casa, uma moradia celestial, que é eterna para sempre.
É difícil lutar, ter essa luta. É difícil, mas não é impossível. Se você crê no Deus Todo-Poderoso, você vence todo o mal. Entendeu? Você vence todo o mal. Não precisa de temor, não precisa se desesperar. É apenas você ver o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas parece que quer continuar naquela senda que nos leva para o mal. Não é verdade? Por exemplo, a humanidade que ainda hoje enfrenta essa pandemia virótica, o que é que acontece, que está acontecendo? Estão aí, vem aí os Jogos Olímpicos. Parece que é sexta-feira, 23 de julho, a 21 de agosto, vai acontecer os Jogos Olímpicos. Agora, eu digo, não vai acontecer. Não vai acontecer, apesar de fazerem, procurar fazer tudo de acordo com a saúde pública exige, o Ministério da Saúde exige, né? A higienização completa, as medidas necessárias, mas mesmo assim, eles não podem conter o avanço do vírus. Enquanto insistir em se aglomerarem. E isso a gente vê diariamente na televisão, as pessoas de cabelo branco, de falar, de dar conselho, de mostrar aos outros o que é que acontece, o que está acontecendo, quantos milhares de mortos já existem tragados pelo vírus do corona, da Covid-19. Mas insistem em se aglomerarem por aí, em frequentar festas de pancadão, de funk, festinhas particulares, frequentar praias assim, completamente cheias, entende? Não sei o que é que eles querem. A maioria não usa máscara. As grandes pessoas, a maioria das pessoas não usam máscaras. E isso abrange até os velhos, porque dos jovens não se fala mais. Isso é muito comum neles. Dão de ombro, dão de costas, entendeu? Dão muxoxo quando se procura orientá-los. Não são crianças. Vocês não são crianças. Vocês são adultos que têm uma cabeça para pensar, têm um juízo para exercitar naquilo que é certo e que Deus te deu. Será que vocês não pensam na morte, no dia de amanhã? Essa grande multidão de católicos, de pessoas que não se ajoelham aos pés do verdadeiro Deus, que amanhã ou depois vão morrer e se deparar um dia lá em cima num tribunal divino, como é que vão chegar? Nus? Sem a palavra de Deus, estamos nus. Não é verdade? Então é preciso que, enquanto há tempo, haja um arrependimento para que possamos nos salvar, nos livrar um dia do juízo final. A gente começa a falar, entra num assunto, entra por outro, envereda por outro, e acaba falando muitas coisas. E essas coisas, todas elas, têm um significado correto, exato. E acabamos sempre aos pés de Cristo, aos pés do Deus Todo-Poderoso. Que Ele é a única salvação. Não existe outro caminho. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Mas a maioria dos católicos tem muitos caminhos. Não se ofendam comigo, vocês católicos, porque vocês sabem daquilo que eu falo. Por que razão eu combato a idolatria? E vocês sabem muito bem por que eu falo. Porque vocês adotam esse sistema idólatra de adorar santinhos, vou repetir, adorar santinhos, se ajoelhar aos pés de santinhos, ajoelhar-se aos pés de ídolos, acender velas para os ídolos, amarrar fitinhas de todas as cores
no corpo dos santos e fazer seus pedidos a uma coisa que não vê, não tem sentimento nenhum, não tem vida. Enquanto Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se destruam, venham para a verdade, saiam da mentira, não deem valor ao Satanás, que é o pai da mentira, porque todas essas coisas erradas que abomina, que são abominações diante de Deus, são elaboradas pelo diabo. É por isso que o Senhor Jesus disse, são muitos, mas muitos que se perdem. E quando eu voltar, disse o Mestre, será que acharei paz, aliás, fé na terra? Se Jesus, que sabe tudo, fez essa pergunta para as pessoas ou para ele mesmo, ele sabia o que estava perguntando, não é verdade? Sabia o que via pela frente. Mas não vamos ser nécios, meus irmãos. Vamos abrir nossos olhos, entendeu? Observar realmente os noticiários que vem lá de fora, de Angola, e fazer uma avaliação de tudo quanto é certo e de tudo quanto é errado, para que não caiamos na armadilha do diabo. Porque isso é uma armadilha que as pessoas estão caindo, são feitas pelo diabo e que estão caindo aos montões. Eu vou ficando por aqui, pedindo a Deus que esclareça os vossos pensamentos. Lembrando mais uma vez que hoje é feriado em memória a Corpus Christi, e que nessas alturas muitos estão louvando, não o verdadeiro corpo de Cristo, que está vivo nos céus, mas um cadáver feito de barro, um cadáver feito de gesso, que eles adoram ali como se estivesse adorando o verdadeiro Deus. Isso é abominação diante de Deus. Não sou eu, não é ideia minha, não são palavras minhas, mas extraídas da Bíblia Sagrada. E se você é católico, se você é cristão, você sabe do que eu estou falando. Não quero atacar a religião de ninguém. O que eu quero dizer é o que Jesus disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Bem, se vocês gostaram dessa minha palestra, não esqueçam, dê um like, faça mais uma subscrição, que é muito importante para o meu canal continuar ativo. Ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo. E que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Fique no teu coração as palavras que eu falei hoje, entendeu? Para que haja dentro de si um pouco de respaldo espiritual e que possas avaliar pela tua memória tudo aquilo que foi dito nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, neste dia. E aqui eu fico lembrando as palavras de Cristo. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Se assim não fosse, vou-lhe teria dito. E ele disse, vou para o Pai. Se eu for, prepararei lugar lá, para onde eu estiver, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E eu quero que vocês, meus irmãos que me ouviram hoje, um dia estejam lá, todos reunidos louvando o nome do Senhor Jesus para sempre, ok? Que Deus te abençoe, hoje, amanhã
e sempre.